Meu nome é Alexandrina Maria dos Santos Nascimento. A origem de indígena é porque andavam os vaqueiros no mato e pegaram uma criança, acharam numa mancambira, uma criança que os pais correram, os outros grandes correram e ficou só a menininha lá dentro da muda da mancambira. Aí é a bisavó de minha mãe. Aí os vaqueiros pegaram e trouxeram para cá, para esse lugar aqui, que é o Camisa, que é essa fazenda aqui. E aí foi se gerando, né? E a bisavó de minha mãe. E só o que eu sei, é isso aí. A gente veio de uma origem caboclo, índio, né? É que uma mulher veio de não sei de onde, mas veio, era índia e casou com um rapaz que era negro, né? Então surgiu o caboclo, que era caboclo. E veio aí, nasceu a minha avó, né? A mãe da minha mãe, a mãe da minha avó, né? Claro, a mãe do meu avô. E aí foi surgindo, estamos aqui. Por o que eu sei, quando eu nasci e fui me criando aqui, meus avós falaram assim, que tinha uma senhora que foi pega nascido no mato. E aí se criou aqui mesmo no Camisa. E aí veio um senhor, não sei de onde também, que era caboclo. Ela sendo índia e ele caboclo. E então ela se casou com ele e foi formando a família. Veio minha avó, veio minha bisavó. E aí continua assim a vida. Eu não sei a história bem, mas é assim. Ele chegou aqui, e aí teve um caso com minha avó. E aí meu pai nasceu. E esse homem, ele era um negro, né? Que ele disse que era ferrado. Com certeza ele fugiu de lá o escravo, como é que diz? Lá da escravidão, né? Que ele fugiu. E aí quando o pessoal viram, ele tinha um ferro. Que ele não mostrava pra ninguém, que ele tinha medo, né? Tinha medo de voltar, me buscar ele de novo. Aí ele veio e ficou aqui, e aí é meu avô. Disse que eles eram presos, né? Que eles apanhavam, que todo mundo sabe que existia a escravidão. E aí lá ele fugiu. Teve essa revolução toda e ele chegou a fugir, coitado. Aí chegou aqui e ficou aqui, morando aqui. É Ludogero, o nome dele. Ludogero Alves do Santo. Era o mesmo nome do meu pai. O apelido dele era José Pretinho. Aqui a gente teve um fundador que foi o Manuel Nissete, que é meu tataravô. Ele veio para cá, aí quando chegou aqui tinha família, conheceu uma senhora chamada Aninha. Aí construiu uma família. Aí deu uma outra parte de meu pai que foi Servino. Aí casou com Feliciana. Aí duas famílias juntas. E aí tem outros fazendeiros aqui na vizinhança, aí foram se juntando, porque o Camisa realmente, o dito Camisa não é aqui. É ali ao lado, ali, que expôs naquelas casas populares lá, que é o dito Camisa, que foi fundado o Camisa lá. Que lá foi onde originou o Camisa, porque lá tem um poço chamado, que é o poço do Camisa, porque ele não era Camisa, o nome dele não era Poço, só tinha o nome Poço, que era onde todos os fazendeiros se juntavam e para esperar os animais, vaca, gado, jumento, burro. E no dito eles pegaram um duelo de fazendeiros, para saber quem nadava mais, quem mergulhava mais. E um dito dia eles foram ter, porque antigamente aquelas roupas rústicas, grossas, de algodão bruto, e aí eles foram e tiraram a roupa, aí ficaram só naquele silorão e foram tomar banho no poço. Veio um dito do Rio de Moinho e pegou um da camisa dele e jogou dentro do poço. E eles mergulharam e não acharam essa camisa desse rapaz. E aí começaram a apelidar Poço do Camisa. E aí, como os moradores lá já moravam lá, aí já fundaram o nome Camisa. Aí se originou Camisa, por isso o vento ter jogado a camisa de um dos fazendeiros dentro do poço. E aí original a camisa. No caso de indígena, a gente teve a minha tataravó, que ela foi pegada a dentro de cachorro pelos vaqueiros aqui na Serra do Penedo.
Aí foi pegado lá, foi trazido por um dos fazendeiros. Aí um dos filhos desse Manuel Nicete gostou dessa cabocla e aí foi o casamento. Aí onde veio a mistura da família. Aí o rapaz que veio, que era dos quilombola, aí veio para a família, aí construiu família também, aí foi misturando. Aí foi primo casando com primo, sobrinho casando com sobrinho, e aí veio a tradição da família. E a gente começou a mistura junto diretamente. Meu nome é Maria de Fátima Sá, sou daqui da Fazenda Camisa. Meu pai é tocador de São Gonçalo, agora não toca mais não, que já está com 104 anos, não toca mais não. Minha mãe também dança São Gonçalo, a gente desde pequeno que começou a dançar São Gonçalo e dança. E aí estamos aí. Eu sou contra-guia, também tem São Gonçalo sou guia, tem São Gonçalo que eu sou contra-guia, toco pandeiro. Meu esposo também toca pandeiro. E a gente tem toré. Esse tempo nós não estamos tendo porque a pessoa está doente. A gente somos negros, temos reza todos os anos. E aí, enfim. Todo ano a gente festeja, mas a gente só festeja o Dia do Índio na passagem do ano. No final de ano a gente festeja o Dia do Índio com o toré. A gente faz uma festa de caboclo, aí dança o toré, se ajunta todo mundo, faz aquela gira e ali dança ali com maracá, tambores. Aí a gente faz essa festa todo final de ano. Muita gente aqui tem a fardinha de dançar toré. E de vez em quando a gente dança fim de ano, assim, ano novo, passagem de ano de um ano para o outro. A gente sempre dança o toré, para comemorar o dia assim, do índio. Porque o índio é coisa, mas nós sempre continua assim, de passagem de ano. Sim. De um ano para o outro. Primeiro, ou do derradeiro ao primeiro. 31 ao primeiro. Em comemoração ao Ano Novo. O Ano Novo, As pessoas têm suas roupas de croar, faz de fita de croar, e vão dançar. Eu também danço. Na parte do São Gonçalo ele era um tocador de viola muito famoso nessa época. E aí ele ia para as festas. Quando ele ia para a festa, aí aquelas mulheres da vida, que muita gente chama, que lá e que não podiam ser rejeitadas, eles eram rejeitados, não podiam dançar nas festas juntos com as pessoas de família, aquelas moças e tal, não podiam dançar. E aí ele se sentiu humilhado, que via e também que aquelas pessoas lá estavam sendo humilhadas também. Aí ele disse, nós vamos tentar arrumar uma dança para que essas pessoas sejam prestigiadas também. Aí ele também inventou as danças, que hoje é comemorado o São Gonçalo. Mulheres solteiras, ela não poderia dançar com moças, né? Então, digamos, tem uma festa, as moças estavam dançando, os rapazes, as mulheres solteiras estavam lá, elas não podiam nem chegar perto, que era excluído. Então, esse rapaz que chama São Gonçalo, disse, não, vou caçar um jeito dessas mulheres se divertir também. Aí foi lá e fez o São Gonçalo, que o São Gonçalo só dançava mulher solteira. Depois que ele surgiu, as moças queriam, mas ele não aceitava só mulher solteira. Então, no decorrer do tempo, foi indo, ele aceitou as moças também no São Gonçalo. Mas a origem do São Gonçalo foi gerada por isso, que as mulheres solteiras eram excluídas. Aí colocou essas pessoas para dançar. E aí, com o passar do tempo, ele foi permanecendo nas danças, o tempo passou, quando um certo tempo, ele veio a falecer. E aí as pessoas não deixaram aquela tradição. E aí já começaram a usar como própria promessa. Fazia aquela promessa, se você tinha um tipo de doença, você pedia a ele um milagre. Aí a pessoa conseguiria o milagre. Aí ele às vezes dançava 6 rodas, 12 rodas, muita gente 24 rodas, muitas vezes chega até 32 rodas, 48 rodas. E aí, o tamanho do seu objetivo, da sua cura, eles daria a quantidade de rodas necessária. Uma pessoa faz uma promessa, digamos, eu quero esse objetivo, eu quero isso. Se eu alcançar esse objetivo,
eu danço tal roda São Gonçalo, tantas rodas São Gonçalo. Aí a pessoa vai e alcança o objetivo que pediu. Então aí vai lá e chama a gente vai lá e faz a roda São Gonçalo. E aí ele chamava aqueles tocadores que vinham, que sabiam tocar, respeitando as regras, porque aí cada uma tem as suas regras. Se você tem mortos, uma vez uma pessoa morre, aí tem uma promessa dessa, aí ele vem a família para que faça esse São Gonçalo, que já é um ritual diferente. Você tem que tomar respeito, você tem mais cautela, roupas mais adequadas, você não pode uma hora de morte, o dançador não pode ter roupa curta, roupa de cor, esmalte, batom, você não pode usar nesses tipos de promessa. Quando um São Gonçalo mais simples, você teve um caso de saúde, aí às vezes se o dono não exigir, pode dançar com esses tipos de uso, mas se for um caso de morte, tem que ser na regra, tudo sem pintura nenhuma, roupa branca, tudo com todos os detalhes. Quando eu me entendi, eu já achei o São Gonçalo, o pessoal dançando São Gonçalo, e aí aquelas pessoas mais velhas foram morrendo, foram se acabando, e aí estamos nós aqui hoje dançando São Gonçalo. Foi passado de pai para filho, né? De tio para sobrinho. Ah, entendi. Que aí já foi passado assim, eu, o pré-shed, começou eu, pré-shed, depois, começou o pré-shed e os meninos lá do Riacho Caldeirão, depois veio eu e pré-shed, Frausa, depois já vem Varisco, como hoje nós também, o Varisco e Zezinho, e Fátima mesmo, e Geno, e esse pessoal todo. Já ensino mais novo, já, as pessoas mais novas. A gente dança São Gonçalo através das pessoas que fazem promessa e aí convida a gente para ir tocar o São Gonçalo. A gente não dança São Gonçalo à toa, porque São Gonçalo é muito respeitado. A pessoa que faz um São Gonçalo não é por boniteza, só faz por promessa. Quem faz um São Gonçalo é porque faz uma promessa ou para chover, ou de uma doença, ou por um amigo que está doente. E, enfim, é desse jeito. Não se faz promessa São Gonçalo à toa. É assim. A minha função do São Gonçalo, eu danço, eu toco, né? E quero levar alegria pro pessoal, né? Que o pessoal goste, que o pessoal se sinta à vontade. Tem muita gente que abraça e muita gente recrimina. Porque tem gente que não acha que isso aí não é de aceito. Como a religião crente acha que não pode a gente rezar, a gente fazer essas coisas. Mas aí se a gente já nasceu nesse clima, a gente continua. Quem saindo, vai saindo, porque a minha irmã era a dona do terreiro, e aí foi para Salvador, que ela morava lá, casou, morava para lá. Aí de lá mesmo ela ficou crente, e aí abandonou a aldeia. Aí já minha cunhada foi quem ficou para fazer isso. Aí, mas tem muita gente reclama, porque não acha que não é de lei a gente tá fazendo essa coisa, mas a gente continua, porque a gente já nasceu todo mundo assim nessa vida e aí estamos continuando. Dos pais, dos nossos pais, e aí foram crescendo e aí a gente ficou desse jeito, e continua desse jeito. Fora do camisa a gente dança e todo mundo abraça e todo mundo aceita e aí a gente continua. Às vezes assim, a gente vamos dançar um São Gonçalo em alguns lugares, muitas pessoas gostam, abraçam de boa. Mas tem pessoas que não gostam, tem pessoas que passam, ficam olhando, tipo, ficam rindo, como quem acha que não é certo aquilo é o que eles fazem, entendeu? Mas, por onde a gente passou, muitas pessoas gostam, de verdade. E também, se através do toré aqui, também, né? Às vezes pergunta, você lá gente via, rapaz, você é macumbeiro, você não sei o que lá, não dá, entendeu? Sempre tem um preconceito ali, no meio, não é bem abraçado não, sempre tem um preconceito. Algumas pessoas têm preconceitos, outros já não têm, outros já acham lindo, outras pessoas vêm, fazem suas promessas com os pradoeiros e vêm para a comunidade pagar suas promessas, às vezes reza terço, solta de fogo, às vezes reza um Pai Nosso, que a gente vê nessas rezas aqui, você chega aqui, tem pessoa aí que
soltam fogo, a reza soltam fogo os dias todos, quer dizer, não é diretamente a pessoa que está rezando, é as pessoas que têm as promessas e vêm para aquelas rezas, aí traz seus fogos, às vezes traz fitas, velas, para os padroeiros, né? Quer dizer que a gente tem as rejeições, mas tem as pessoas também que nos apoiam. Porque hoje, em tudo que a gente vive, tem as rejeições. Mas hoje, a gente já estamos acostumados a passar por rejeições, a gente deixa essas pessoas que com rejeições de lado e a gente troca a nossa vida para frente. Isso acontece aqui dentro mesmo, no Camisa. Às vezes existe esse tipo de preconceito. Às vezes muita gente, a gente vai lá não, porque eles são isso, são aquilo. A gente acontece. Eu mesmo, eu já senti nessas viagens, graças a Deus, eu sou muito bem recebido em alguns setores. Mas em alguns setores eu já participei e fui um pouco rejeitado, mas eu não dei meu braço a torcer. Porque do jeito que eles conseguem, porque tem a pele branca, eles também têm sangue. O mesmo sangue que eles têm, eu tenho. A força de vontade que eles têm, eu tenho. E porque eles conseguiram, eu não consigo. É por isso que eu sempre digo, não me abaixo a qualquer identidade nenhuma. O meu objetivo, eu vou para cima e consigo. E eu digo, quem tem a pele morena, não baixe a cabeça, parta para cima, porque nós temos direito e vamos conseguir a nossa libertação. Como os escravos conseguiram, nós vamos conseguir hoje ainda a nossa libertação ainda. Assim, às vezes a gente anda pelo mundo, não aqui, mas anda pelo mundo e às vezes você entra em um lugar que você tem que ir mesmo e só tem pessoas diferentes. Então quando você entra, a primeira coisa que faz é te olhar, é ficar olhando, tipo você vê de um lado um negócio, uma conversa. Eu já passei por isso, mas é assim mesmo, né? Dói porque tem muita discriminação pelo povo, pelos negros. Já vi muitas mortes e as pessoas são tudo criminosos por causa disso aí, porque são negros. Aqui tem os mestres, somos chamados pais de santos, que eles trabalham com curas, rezas e fazem também ensinam medicamentos para as pessoas que estão doentes, né? E aí são uma das culturas que a gente tem aqui na comunidade Camisa. Da religião do candomblé, o que a senhora sabe? Daí não. Aí não sei falar nada. Mas não tem nada aqui? Não. Não existe nada no Camisa? Não. Ou existe, a senhora não pode falar? Não, existe, mas não é tempo de falar não, né? Mas tem? Tem a vez, tem. Tem a vez de falar. E a senhora tem o conhecimento sobre isso? Tenho conhecimento, sim. É por uma questão religiosa que a senhora não pode falar? É, por uma questão religiosa. Ok. Quem são as entidades que a senhora conhece? Os santos? É. São Do Sebastião. candomblé. Não, do candomblé não. Isso aí já disse que não posso falar, né? Não, só os nomes, só. A gente para por aí. Dos santos que a gente reza? Das entidades que descem, que incorporam. Não. Aí também não posso falar, não. Mas existe? Existe, sim. Diga só um, então. O principal. Não. Posso não dizer, não. Conhece Xangô? Não. Aqui não é Xangô. É como? Que é mesa de sessão. É linha branca. Não é Xangô, não. Vocês sabem que aqui é uma comunidade que está esquecida. O prefeito não lembra, vereador não lembra, só nós mesmos aqui. E aí, a não ser que se nós fosse buscar lá fora, é quando a gente não tem condições de ir buscar. Entendi. E o pessoal do lugar, para quem vocês sabem que a gente bota no poder, também não ajuda e aí vocês sabem como é. Tem. Falta isso, né? É só falta isso mesmo. Um empurrãozinho de nada. Bom, por umas partes é difícil arrumar. Porque aqui se a gente nem tem que ter uma comparação. Tivesse uma pessoa do lugar que puxasse pra gente. Só que não tem. E a pessoa que a gente ajuda é lá fora. Sim. Como vocês sabem. E aí essa pessoa lá fora que a gente bota no poder para ver se puxa alguma coisa para aqui, nem o pessoal não liga. Que a comunidade do Camisa é que era uma aldeia, deveria ter águas aqui para os índios daqui, porque não tem como.
a gente nem viver, porque se tivesse alguma benfeitoria, se tivesse água para aqui, para a comunidade, vivia todo mundo aqui. Não precisava sair, ficava todo mundo na aldeia. Mas como não tem, está todo mundo espalhado para sobreviver, porque não temos de que viver. Se tivesse uma água, se tivesse uma benfeitoria para as pessoas viver, um plantava uma coisa, um coentro plantava um pimentão, e aí a gente tinha como suprir na cidade, para as pessoas sobreviver. Mas como não tem nem água, nem tem nada, e as pessoas vão trabalhar lá fora, porque não tem como viver. Eu sou João Manuel, sou da comunidade Camisa. Eu sou Evaristo Alves dos Santos, morador da comunidade do Camisa. Meu nome é Alexandrina Maria dos Santos Nascimento. Meu nome é Maria de Fátima Sá, sou daqui da Fazenda Camisa. Meu nome é Joaquim, eu sou filho aqui do Camisa. Nasci e me criei aqui. E enfim, estamos lutando aí por a vida. Estamos aqui com o Adriano Salles, nosso convidado para participar desse documentário, para ajudar a fortalecer e a entender um pouco a questão desse medo, né, do povo, do Camisa, em falar da sua ancestralidade. Adriano, eu queria entender a respeito de toda essa história, né, que você ouviu e tal, o medo deles em falar que existe o candomblé, que existem os santos que ele escutou lá na comunidade. Nos esclareça. Bem, Ana, isso é um produto, né? Um produto natural do racismo estrutural. O racismo estrutural, ele é um conjunto de práticas, né? Que, tanto do racismo institucional, né? Práticas institucionais, culturais, sociais, né? Que confluem para esse tipo de comportamento. A gente sabe que a sociedade da gente, ela foi toda alicerçada, né, dentro de uma escravidão, no momento no qual trouxeram os africanos para cá para trabalhar sem nenhuma dignidade, o que não aconteceu com os outros imigrantes, né, que vieram aqui também para trabalhar. Nosso povo negro é o responsável por alicerçar toda a parte da estrutura física do país. A cultura perpassa toda pela cultura africana. E dessa cultura africana é que vem essas práticas das quais hoje muitas pessoas do nosso povo negro não conseguem se autoafirmar, né? Autoafirmar suas práticas, seus costumes, mas não consegue justamente por causa da opressão, desse racismo, que por vezes é velado, por vezes é totalmente escancarado, né? Trazendo realmente essa necessidade desse povo de se fechar. Mas se fechar como um mecanismo de autoproteção individual, autoproteção do coletivo, né? A gente está falando de uma comunidade tradicional quilombola, remanescente de quilombo, a comunidade de Camisa, né? Que é uma comunidade daqui de Macururé, que é uma cidade de interior, e que aqui é uma cidade que a gente sabe tem um histórico indígena muito forte, muito presente. Eles têm uma dificuldade, né, de expressar as suas práticas culturais, né, africanas, né, de origem africana, muito mais até do que de afirmar as suas práticas indígenas. Mas isso é um produto dessa opressão que a nossa sociedade perpetuou, né? E hoje realmente a gente chega nesse patamar de tentar desconstruir isso de uma forma difundida, né, entre o povo negro e os estudiosos e as pessoas que atuam no movimento negro há alguns anos. É uma luta árdua, é muito difícil. A gente tem alguns mecanismos, a gente tem algumas estruturas de defesa para tentar combater esse tipo de comportamento, a gente tentar dizimar, né, esse tipo de comportamento, mas é uma luta muito árdua,
Isso, então a dificuldade que eu tive foi em realmente fazer com que eles falassem, por mais que eu também tenha a pele negra e cheguei conversando e tal, e aí eu senti essa resistência, realmente, de fato, como você falou, esse racismo estrutural, porque aqui, como você também citou, é uma comunidade do interior, mas quando se fala em candomblé, pensam pro mal, não pensam que é algo que realmente é cultural, que pode sim existir, que tenha coisas para cura, entendeu? Então mistificam mais pro mal, geralmente. E também tem a força da igreja, né, evangélica, que abomina os santos, e aí já mistura tudo e eles realmente se fecham, como acho que defesa realmente, né, porque eles conversam, mas desconversam ao mesmo tempo, né? Não afirmam, não se intitulam, não abrem, não mostram os santos, as coisas, por medo mesmo. Exatamente. Né? Por que esse medo de se autoafirmar seu candomblé, o teu candomblé ali presente naquela comunidade? Pois bem, eu pego um gancho na nossa fala, né, anterior, na pergunta anterior, quando a gente falou na questão do racismo estrutural. Eu disse que o racismo estrutural, ele consiste de práticas institucionais, sociais, culturais, né? E nesse caso, tanto práticas institucionais quanto práticas sociais e culturais levam a esse mesmo de uma forma direta, né? A gente sabe que, na verdade, o candomblé, ele foi criminalizado, né? O candomblé ele foi proibido aqui no Brasil, logo lá no início, né, no tempo da escravidão, quando eles tentavam cultuar a sua religião, né, ancestral, né, proveniente de África, havia uma proibição legal, inclusive. Então é aí que consiste realmente o racismo institucional, né, fora as práticas sociais, porque houve perseguições, houve a endemonização, né, da religião. Enquanto a gente ouve falar hoje do sincretismo religioso, que em algum momento da história foi importante, porque a igreja, também por seus interesses, né, começou a promover essa questão do sincretismo religioso, de aproximar os santos da Igreja Católica às entidades, né, aos orixás, às inquices das religiões, né, provenientes de África. Houve esse exercício para, né, permitir que o povo pudesse sim cultuar seus santos. Mas, em contrapartida, né, enquanto havia essa criminalização do candomblé, havia também a endemonização. O uso, né, de pegar entidades dessas religiões de matrizes africanas e associar ao demônio, a práticas negativas, né? Então, realmente, foi uma perseguição que perdurou por séculos. É muito difícil quebrar isso de uma noite para o dia. Como eu disse, há muito esforço no sentido de dizimar esse tipo, né, de pensamento, esse tipo de comportamento e romper essa barreira, né, fazer com que o povo tenha orgulho de falar sobre suas origens, de falar sobre sua religião, né? Mas a gente sabe que ainda hoje a marca do que, né, a história deixou dessa perseguição ainda fere, e principalmente nos dias atuais, que a gente poderia estar falando somente do passado, seria até bacana, mas nos dias atuais a gente vê que diariamente ainda ocorre muita intolerância religiosa. A intolerância religiosa está presente e ela está crescente, né? Há um movimento de combate à intolerância religiosa, e nisso eu posso citar, inclusive, né, a própria Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, o atual Integro, que dispõe, né, de alguns instrumentos de defesa, né, como a rede de combate ao racismo e à intolerância religiosa, que foi instituído, né, no estado da Bahia, composta aí pela própria secretaria que gere essa rede, mas também por universidades federais, estaduais,
alguns órgãos, algumas instituições, como a Defensoria Pública do Estado, que entra com ações mais contundentes, né, e punitivas, né, o próprio Ministério Público do Estado da Bahia, né, e demais outros órgãos, tanto do poder público quanto da sociedade civil, no intuito de combater essa intolerância religiosa. Nesse sentido, né, é que se faz também a necessária, né, o combate a esse tipo de prática. Hoje a gente tem, como eu disse para você, alguns mecanismos, e eu citei a rede, mas para além da rede de combate ao racismo e intolerância religiosa, nós dispomos também, né, na CEPROM, na Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, do Centro de Referência Nelson Mandela. É um centro que acolhe, né, denúncias de racismo, denúncias de intolerância racial e que conta com uma equipe técnica que apoia, né, a vítima. E essa equipe técnica ela vai desde os advogados que vão acolher a denúncia e encaminhar para os órgãos responsáveis, como também com psicólogos para apoiar, né, as vítimas desse tipo de prática, porque a gente sabe o quanto isso opera de forma negativa, né, na pessoa que sofre desse tipo de situação, que é o racismo, tanto estrutural, quanto o institucional, quanto o racismo velado, quanto o racismo explícito. Isso deixa marcas profundas. Para além desse centro, a gente conta também com o Conselho de Desenvolvimento, né, da Comunidade Negra. Esse conselho, ele na verdade é o pai de todos os instrumentos com os quais nós trabalhamos. É um conselho antigo, né, e ele é formado por pessoas, né, da sociedade civil, por entidades da sociedade civil e do poder público. Né? Tem uma porcentagem e que vem discutindo há alguns anos formas de operar positivamente, né, junto à comunidade negra, no sentido de combater o racismo e a intolerância religiosa. É uma esperança nossa, é uma esperança de vocês, né? E a gente sabe que a gente vai conseguir um dia com que as comunidades quilombolas, as pessoas, né, que fazem parte dessa sociedade negra e, né, são pertencentes às religiões de matrizes africanas, possam se afirmar com orgulho, né, de suas tradições ancestrais aqui no estado da Bahia e no Brasil. Isso aí. Agradecer, Adriano, sua participação vai enriquecer muito, né? E aí ajudar, de certa forma, eles. E também, eles não têm um documento que certifique que é uma comunidade quilombola. Eles são descendentes, tem história, né? Que teve, no caso, conta a história de que uma índia ficou lá e veio o escravo que fugiu da senzala, eles casaram e a partir daí surgiu a camisa. Todos são família, são primos, casou e tal, e ficou a comunidade. Então eles lutam também por esse documento para poder ter benefícios, né? Porque de certa forma eles até relatam que lá é uma comunidade esquecida também pelo poder público. Eles pedem saneamento, eles pedem água encanada, eles pedem melhorias realmente ali e apoio para que se desenvolva ou que realmente, né, ajudem a se manterem lá, porque muitos eles falam que os filhos não querem mais ficar lá por conta de que não tem toda essa estrutura e querem ir embora, né, querem abandonar realmente de tudo ali para poder procurar melhorias, porque não encontram aqui e ligam a isso, né, a essa falta a essa ajuda, a essa visão, e acaba que levam mais pro pessoal e eles ficam ali deprimidos, talvez, ou reprimidos, na verdade, e não pedem ajuda, não tem esse apoio. Tem esse cuidado de acessar as políticas públicas e realmente essas comunidades precisam muito do apoio, né, de pessoas e entidades que façam essa interlocução, né, com o poder público e os órgãos, né, do poder público que tenham as políticas públicas necessárias para apoiar, né, as comunidades, no sentido de projetos, de geração de emprego, de acesso à moradia, como a gente tem programas habitacionais, né, hoje no estado, e essas políticas públicas auxiliam muito nisso, né, que é a permanência do jovem naquele local, no seu local. Nós
Gostaria de agradecer aqui a Adriano Salles, assessor da CEPROME. Muito obrigada por ter aceitado o convite de participar, né, colaborar com o meu documentário, A História do Camisa. Eu que agradeço, Alana. É sempre importante, né, estarmos compondo e unindo forças nessas iniciativas a favor das comunidades tradicionais e do povo negro. Obrigado. Valeu.